Boa tarde, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar nossas reflexões acerca do assunto marcos históricos, tá? Então nós estamos estudando aqui na unidade 5, marcos históricos e seus registros, tá? Então hoje nós vamos continuar na página 131 e nós vamos até a página 140, tá ok? Então, qual é o título na página 131? O dia em que um reino se transferiu para o Brasil. E aí, quando nós pensamos, é importante isso, um reino se transferir para um lugar? Isso com certeza deixa uma marca, não é verdade? Então, nós estamos falando sobre marcos históricos. E esse momento marcou a história do Brasil, né? O dia em que um reino se transferiu para o Brasil, mudou para o Brasil. Por quê? Que reino foi esse? Então nós sabemos que o Brasil até então era colonizado pelos portugueses, certo? Então havia a colônia, você já conhece, que era o Brasil, e a metrópole, que era Portugal, certo? Então tudo aquilo que tinha no Brasil era explorado para gerar riquezas para a metrópole. Ok? Até aí? Então tá bom. E aí chega um momento em que a corte portuguesa, o rei, rainha, princesas, príncipes, todos, né, os nobres que faziam parte dessa corte portuguesa, eles se mudam, eles vêm para o Brasil, transferem o reino para o Brasil. A partir desse momento, então, o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser parte desse reino. Por quê? Porque a corte estava aqui, ela se instalou aqui. Chegou primeiro em Salvador, tá? Que foi a primeira capital do Brasil, e depois se instalou no Rio de Janeiro. Mas por quê? Por que essa corte decidiu se transferir para o Brasil? Porque, né, os franceses eles estavam planejando invadir Portugal. Um exército invadiria. Então, o imperador francês Napoleão Bonaparte estava planejando essa invasão. Então eles fugiram, né? Quem que ia querer que o seu lugar, né, o seu país fosse invadido? Então eles fugiram e vieram para cá, né? Tinham um lugar de refúgio. E aí eles vêm e começam algumas mudanças. Imagina só, está aqui o rei, né? Está aqui a rainha, os príncipes, as princesas, se estabelece aqui um reino. Então eles queriam mudar, por quê? Eles vinham de um lugar com diferentes culturas, com diferentes acesso a diferentes, como que eu posso dizer? Acesso a várias coisas boas, né? Então, eles queriam estabelecer aqui no Brasil aquilo que eles tinham de costume também. Então, começa essa mudança. O que acontece? As ruas passaram a ser iluminadas, mais estradas foram abertas para facilitar, né, a locomoção, os córregos canalizados, as atividades de lazer e de estudo aumentam, então eles começam, né, a permitir o desenvolvimento, né, para que aquilo que acontecia em Portugal comece a acontecer aqui também, porque aqui então passa a ser parte desse reino, certo? E aí mais à frente, depois desse início, tem um outro marco falando sobre a cidade de Brasília. Quem construiu a cidade de Brasília? Então, Brasília foi construída em 1956 e 1960. Você sabe que Brasília não surgiu de colonização. Por exemplo, quando houve a colonização aqui, você sabe que foram formando-se quilombos. As pessoas elas iam entrando, elas iam invadindo outros lugares, elas iam fugindo para não serem escravizadas. E, consequentemente, ia dando origem a lugares, a vilas. Você sabe, nós estudamos isso anteriormente, né, em outros capítulos. Então, Brasília não surgiu assim, né? O povo não fugiu para lá e começou a construir Brasília. Não, Brasília primeiramente foi planejada, né? Foi projetada para depois ser construída e assim se tornar a capital. Então, ela já foi construída com esse objetivo, se tornar capital do Brasil, né? Então,
Para quê? Para que o país se desenvolvesse, que as pessoas fossem entrando mais para dentro do Brasil e conhecesse mais e explorasse mais outras regiões. Quem trabalhou nessa construção? Então vieram trabalhadores de diferentes lugares. Então a maioria deles do Nordeste, né? Mas também vieram de Goiás, de São Paulo, de Minas Gerais, da parte do Sul também. Você vai perceber uma expressão utilizada antigamente chamada candangos. Quem eram os candangos? Os trabalhadores. Essas pessoas que vinham, e tem uma expressão que diz que elas vinham com apenas a roupa, carregava apenas a roupa do corpo. Você já conhecia essa expressão? Quando fala carrega só apenas a roupa do corpo, o que você imagina? Essa expressão já nos traz a gente já deduz alguma coisa. Se a pessoa só traz a roupa do corpo, quer dizer que ela não tem mais roupa, não é verdade? Então, ela não tem tantos recursos. Então, essa expressão significa isso, a falta de recursos da pessoa. E aí, essas pessoas que vinham, elas eram os operários, elas eram chamadas de candangos. Primeiramente, essa palavra, ela nos remetia a pessoas de pouco valor. Só que com o passar do tempo, essa expressão ela muda o sentido, porque os trabalhadores eles se dedicavam muito, trabalhavam muito tempo, né, de forma muito dedicada, então eles começaram a ser reconhecidos como guerreiros. Então a palavra candangos passa a ser reconhecida como guerreiros, tá ok? Então você vai desenvolver atividades, realizar a leitura, tá? Tem atividades ali na página 137, 138, 139. Na página 140, eu quero que você se atente. Está falando com a orientação do professor, então não tem como ter a orientação do professor. Quer dizer que você não vai fazer? Não, você vai fazer com a orientação de alguém na sua casa ou sozinho, porque você já conhece, já sabe usar o dicionário, né? E na parte ali embaixo, interação, também está falando com a orientação do professor, mas eu já estou te orientando agora, tá ok? Você vai destacar a ficha, né, disponível no material complementar, pesquisar o marco histórico da sua cidade ou do seu estado e em seguida apresentar a pesquisa. Então, apenas a apresentação que não será realizada, mas a pesquisa você vai fazer e colar no seu caderno, tá ok? Então, um beijo grande, até a próxima aula!